Aguardamos. Agora, boa noite para todo mundo. A gente vai começar gravando já, tá? Essa aula. E eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês da atividade pré-síncrona primeiro, né? Eu disponibilizei lá o artigo novamente e eu falei para vocês assim, olha, continue lendo esse artigo, dá uma relidinha nele. Por quê? Porque nós estamos falando sobre as funções psíquicas, né? As funções que estão envolvidas no processo de aprendizagem. Então, o tempo todo eu preciso convidar vocês para pensar na atenção, na linguagem, na memória, na emoção que está envolvida na aprendizagem. São funções psicológicas que estão envolvidas no processo de aprender. Então, o aprender não envolve só uma relação, né, de quem está ensinando com quem está aprendendo. Envolve também as funções que esse ser que está aprendendo tem preservadas em maior ou menor, né, qualidade, vamos dizer assim. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Vocês retomaram o texto? Agora, com os nossos últimos encontros, o texto está fazendo um pouco mais de sentido para vocês? Conta aí para mim. Professora, Pode falar. eu tô com dúvida daquelas atividades que a senhora postou lá no AVA. Tá, amor, a gente vai chegar lá, tá? Vamos começar pela atividade pré-síncrona e aí, no final, eu falo da atividade pós-síncrona. Tá bom. Ficar tranquilo. Contem para mim aí, da leitura do texto. Começa você, Giovana, né? Que acessou o AVA. Conta para mim. Eu disponibilizei lá um artigo que já havia disponibilizado para vocês e eu pedi que vocês fizessem uma releitura, que retomassem o artigo. E aí? Ok. Ninguém tem nada a comentar? Posso passar então para a aula? Fica tranquilo? Ô, professora. Olá, Matheus. Pode falar. Deixa eu falar com a senhora. Boa noite. Teve uma colega lá que pediu para avisar para a senhora que ela não vai poder participar da aula por causa do filho dela. Acho que foi a Pamela. O filho dela tá com cólica. Ela pediu para avisar para a senhora que não vai poder participar. Tá bom, obrigada, tá? E aí? Quem tem alguma coisa para comentar sobre a atividade pré-síncrona? Era um artigo que vocês já tiveram contato com esse artigo e eu pedi para fazer uma releitura para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre essas funções psicológicas que estão envolvidas no processo de aprendizagem. Professora? Pode falar, Delfina. Eu achei muito bom aquela coisa que o texto fala de a conexão que tem as emoções com a cognição. Cognição, Delfina, é o processo de aprender, qualquer aprendizado, né? O processo, toda a conexão que existe entre as várias funções, nós chamamos de cognição. E isso tem muito a ver com aquela coisa que falava o vídeo que vimos na aula passada da motivação, certo? Certo. Uhum. Tá. Certo. Pode perguntar. Não, eu queria saber se naquele sentido, se falavam da mesma coisa, se a emoção representava a motivação. Ah, entendi a sua pergunta. Excelente pergunta. A emoção, gente, é o conjunto de reações físicas que nós temos frente a uma determinada situação, um contexto, tá? Então, as reações fisiológicas que nós temos, essas reações fisiológicas podem ser coração disparar,
Pode ser a mão ficar suando frio, né? Pode ser dar uma sensação de frio na barriga. As emoções é o conjunto de mudanças, de alterações momentâneas, fisiológicas que acontecem com a gente frente a um contexto. Até aqui tudo bem, Delfina? Sim? Um determinado aprendizado, ele pode gerar uma série de reações emocionais. Lembrem, a primeira vez que você subiu numa bicicleta, a primeira vez que você foi dirigir um carro, a primeira vez que você brincou num balanço, né? A primeira vez que você entrou numa sala de aula da faculdade, sabe aquela sensação de frio na barriga, coração disparado, às vezes a boca fica seca. E as emoções são diferentes de um para o outro. Cada um de nós vamos ter reações emocionais diferentes frente ao mesmo contexto. Não foi o que a gente conversou semana passada também? Sim. Pronto. Então, quando o texto fala, né, de emoção, ele está falando desse conjunto de reações que nós temos, que são temporárias, mas que estão influenciando diretamente o processo de aprendizagem. Quando você se identifica com um professor, quando você tem medo do professor, quando a turma desperta em você uma sensação de acolhimento, quando a turma desperta em você uma sensação de ameaça, isso vai influenciar no processo de aprendizagem diretamente, Delfina. Ok? Entendi. Quem mais? Lê o texto e tem alguma pergunta ou alguma coisa para comentar? Ninguém? Então, tá bom. Então, vamos lá. Né? Quando eu pedi para vocês para fazerem a leitura e vocês assistiram os vídeos também na semana passada, eu cheguei a comentar com vocês, né, que o pedagogo, ele entra para a faculdade e ele acha que ele está distante da biologia. E aí vem a professora de psicologia, que ele também acha que está distante da biologia, e fala para ele assim, olha, a estrutura responsável pelo processo de aprendizagem é o sistema nervoso central, é o cérebro. Então, você precisa retomar o seu conhecimento sobre o cérebro, porque senão você não vai conseguir promover um bom desempenho nos seus alunos. E aí eu vou tentar depois, no segundo momento, passar um videozinho para vocês que vai falar sobre isso, sobre o quanto muda a vida e a prática, né, da docência, a prática do professor, quando ele entende quais são os fatores que estão envolvidos no processo de aprender. Sobre esses fatores, a gente precisa pensar que a emoção é um desses fatores, tá? Se esse sujeito se alimentou, eu lembro que na semana passada eu perguntei, né, não sei se foi semana passada ou semana anterior, que eu perguntei assim para vocês, quem jantou antes de começar a aula? Vocês lembram disso? Sim, foi na semana passada. Eu perguntei, né, quem jantou? Por quê? Porque se você está de estômago cheio ou vazio, vai influenciar no seu processo de concentração aqui, na atenção que você vai dedicar a essa aula. Ah, quem é que trabalhou o dia todo, chegou em casa, tem, sei lá, 20 minutos. Vai influenciar? Claro que vai influenciar. Todos esses fatores influenciam você, que é adulto. Imagine uma criança. Ah, a família está em processo de separação. Ah, o pai está desempregado. Ah, estamos num momento de pandemia, a aula é remota, né, online, e a criança não tem acesso à internet. Hoje eu vi um dado muito interessante que eu particularmente não sabia, né, porque a gente fica falando assim, poxa, aqui no Brasil
com essa história de pandemia, as crianças em aulas remotas, e a questão da internet, não é todo mundo que tem, né? E hoje eu vi uma reportagem falando de uma cidade nos Estados Unidos chamada Baltimore. E nessa cidade, 40% das crianças de escola pública não têm acesso à internet. 40% das crianças da escola pública não têm acesso à internet. Se elas não têm acesso à internet, nós estamos falando de crianças que não terão acesso às aulas remotas. Isso, será que influencia no processo de aprendizagem essa sensação de impotência, de insegurança, de fragilidade, né? Tudo isso vai influenciar. Eu continuo utilizando um livro que tem disponível na biblioteca virtual, que é o de Neuropsicologia, Teoria e Prática. E a gente precisa conversar um pouquinho sobre todos os fatores que estão influenciando a aprendizagem. Desde fatores econômicos, sociais, políticos, a própria condição climática vai influenciar. Eu sempre gosto de dar o exemplo assim, ó. Qual é a criança que ela vai desenvolver mais a motricidade, tá? A criança que pula corda, que pula no pula-pula, que brinca de amarelinha, que brinca de pique-pega, ou a criança que fica dentro de casa. Em linhas gerais, o que vocês acham? Aqui brinca. Pronto. Agora, para ela brincar de tudo isso que eu acabei de dizer, ela vai ser mais fácil para ela se ela viver num país tropical ou num país que tem neve grande parte do ano. Num país tropical. Se na semana passada nós até contamos com a ajuda do... É David, não é isso? Ou é Davi? É David ou Davi? É David mesmo. Pronto. Então, obrigada. Na semana passada nós até contamos com a ajuda do David e ele falou pra gente, falou assim, olha, o desenvolvimento da motricidade da criança está diretamente relacionada com a aquisição da escrita. E, é claro, vai estar envolvido em todo o processo de aprendizagem da criança. Então, a criança que tem uma maior chance de ter essas brincadeiras que eu acabei de falar, automaticamente ela vai ter também um maior desenvolvimento da motricidade, tá? Essa aqui é uma célula muito especial. Quem lembra dessa célula? As meninas bem novinhas que acabaram de sair do ensino médio aí. Me contem, como é o nome dessa célula? Alguém, por favor? Ninguém? Essa célula é uma célula altamente especializada chamada neurônio, tá? E esse neurônio é a célula responsável por transmitir as informações de qualquer lugar do corpo até chegar no cérebro, para que seja decodificado. O que você está vendo aqui é nada mais, nada menos do que luz, tá? Essas luzes, elas chegam até o seu cérebro, e esse cérebro vai decodificar a mensagem dessa luz que está chegando. E aí, se você conhece essa célula, o seu cérebro vai falar assim, isso aí é um neurônio. E automaticamente ele também vai falar assim, é uma célula do sistema nervoso. Quem aqui já brincou de telefone sem fio? Eu já brinquei. Pronto, a Angélica já brincou de telefone sem fio, né? Então, vamos lá. Angélica, quando nós estamos na sala de aula, né, no presencial, eu costumo fazer uma brincadeira de telefone sem fio. Aí eu pego o primeiro aluno de cada fila. Já contei isso para vocês? Não, né? Não. Pego o primeiro aluno de cada fila, levo lá para fora e falo uma frase para esses alunos.
eles têm que retornar para a sala, sentar no lugar deles e observem aqui, ó, ele é o primeiro da fila, tá? Eu sou aqui o corpo celular. Aí eu dou uma informação para esse aqui, para esse primeiro aluno da fila. Aí esse primeiro aluno que recebeu a informação, ele tem que passar para o segundo para o terceiro para o quarto para o quinto para o sexto, até chegar no último aluno da fila. A frase que eu falo aqui pro primeiro é: não confunda Carolina do Maranhão com caçarolinha de fritar feijão. Dica para vocês: nunca uma fila chegou à última carteira com a frase: não confunda Carolina do Maranhão com caçarolinha de fritar feijão. Sai de tudo nesse mundo, menos essa frase. Por quê? Porque ao passar de um aluno para outro, a informação será perdida, será alterada, modificada. O problema é que aqui na nossa célula especializada do sistema nervoso, a informação que chega nesse primeiro pedacinho aqui, ele não pode sofrer distorção, ele tem que chegar aqui rápido, ele tem que chegar aqui do mesmo jeitinho que ele entrou aqui. E por isso eu estou dizendo que essa célula é extremamente especializada. Ela vai ser coberta por uma camada de gordura esbranquiçada, e a gente chama essa camada de gordura de bainha de mielina. Por que gordura? Porque a gordura ela é um isolante elétrico. Tá vendo que tem um espaço entre uma carteira e outra, vamos chamar assim? Vocês estão vendo aqui? Esse que ele está chamando aqui, pronto, é o nodo de Ranvier. Esse espacinho aqui, a informação passa por impulso elétrico. A informação não é entregue de mão em mão. A informação é passada por impulso elétrico para quê? Para que a informação não sofra alteração, para que ela passe rapidamente, para que não se perca pelo caminho, tá? O seu aluno, para aprender, ele tem que ter aí 80 bilhões dessas células aqui. Então, é o esperado, né, para um organismo, para um ser humano, que ele tenha 80 bilhões dessas células trabalhando de uma forma tão perfeita, tão conectada, que as informações que chegam para ele através dos órgãos sensoriais não se percam até chegar no cérebro. Não se transformem em uma informação diferente do que está chegando pelos sentidos. Então, esse conjunto de neurônios, né, da pontinha do dedão do pé até chegar no cérebro, às vezes percorre um grande caminho. E nós temos várias células do sistema nervoso, várias desses neurônios. E uma célula passa a informação para outra célula também sem se perder. O nome dessa passagem de informação de um neurônio para outro é através de uma região chamada sinapse, tá? Então, sinapse é o nome que a gente dá pela região de contato entre as ramificações aqui do final de um neurônio e as ramificações do começo do próximo neurônio. E assim por diante. Nós temos outra sinapse aqui. Nós temos outra sinapse aqui. Vocês estão vendo o cursor aqui, o do mouse? Sim ou não? Tô. Oi? Sim. Sim? Tô vendo. Sim, Tá bom. professora. Oi? Estão vendo, né? Sim. O órgão, né? A estrutura que vai permitir que os alunos de vocês aprendam a ler, a escrever, a fazer operações matemáticas básicas, a construir um conhecimento ainda mais profundo de um semestre para outro, de um ano para outro, mais complexo, é esse aqui, ó. Aqui nós temos o cérebro, que é toda essa estrutura aqui, amarelo, rosa, verde, né, azul. Temos aqui o cerebelo e temos aqui o que a gente chama de tronco encefálico. O que tem aqui para baixo, ó, abaixo do tronco encefálico? Qual a estrutura que nós temos aqui? Pode chutar, gente. Tenha medo, não. É a medula espinhal, tá?
Então, a medula espinhal, ela vai receber estímulos do corpo inteiro e vai transportar esses estímulos até chegar aqui, ó, no finalzinho, né? A medula espinhal passa, então, a ser aqui o tronco encefálico. Tem informações que vão percorrer por vários caminhos aqui. Depende da informação que chega. Então, nós temos aqui o cérebro, que é toda essa parte vermelha e essa verde, que é o telencéfalo, que é o que torna o humano inteligente, capaz de tomar decisões, capaz de ser, de entender a justiça, capaz de ter empatia pelos outros, capaz de resolver grandes problemas. É essa grande área aqui, ó, vermelhinha, chamada telencéfalo. O diencéfalo, aqui dá para ver muito bem o tronco encefálico, ó. Então aqui acaba a medula espinhal, começa o bulbo, depois a ponte, depois o mesencéfalo. E aqui nós temos o cerebelo. Esse desenho, eu particularmente acho ele assim extremamente didático, porque para vocês, né, da pedagogia e inclusive da psicologia também, que precisam ter o conhecimento simplificado do sistema nervoso central, essa figura aqui retrata muito bem todas as partes que estarão envolvidas nos diversos comportamentos que a gente espera conhecer aí da agora para frente. Esse bebezinho aqui, ó, ele tem um cérebro, tá vendo o desenho aqui do cérebro? E esse cérebro é formado por dezenas, centenas, milhares de engrenagens. Essas engrenagens, elas trabalham em conjunto. Elas não trabalham de forma isolada. O que isso quer dizer? Que essa engrenagem verde, ela está rodando porque essa vermelha aqui também está rodando. Porque essa verdinha aqui está rodando. Então, quando eu falo no sistema nervoso central, eu estou falando de uma estrutura que é cheia de conexões neurais. Até aqui tudo bem, gente? Posso continuar? Uhum. Sim, aham. Alguém me perguntou alguma coisa ou não? Não? O problema é que quando a criança chega na escola, se o professor não tem esse conhecimento, que o cérebro da criança, ele tem milhões de conexões, que essa criança vai aprender também com o emocional, que essa criança vai aprender também com a motivação, que ela, apesar de ter o cérebro com a mesma estrutura do coleguinha de trás aqui, ó, ela pensa de uma forma diferente, por quê? Ela aprende de uma forma diferente, por quê? Porque esse sujeito aqui, ele não é só o cérebro, ele é também o psíquico, ele é também o social. Então não adianta o professor chegar na sala e falar assim, se todos têm um cérebro funcionando muito bem, obrigado, todos precisam aprender da mesma forma, agir da mesma forma. Por quê? Porque o que nos torna indivíduos não é o sistema nervoso central só, é também o emocional, é também o ambiente social que a gente está inserido. O que isso quer dizer? Que uma metodologia pode ser fantástica para o meu aluninho aqui da frente e não funcionar muito bem para essa minha aluna aqui da última da fila. Isso quer dizer que essa criança aqui, dentro do contexto social dela, histórico, dentro das emoções que essa professora aqui desperta nela, ela vai aprender de uma forma completamente diferente do amiguinho que está aqui na frente. E aí, quando fala da motivação, né, fala assim, professora, a emoção, a motivação, né, tá relacionado? Tá relacionado. Por quê? Porque a motivação, ela vai depender do histórico daquela criança. Vai depender do que significa aprender, do que significa ir para a escola, do que significa ter deixado a casa dela naquele instante. Se eu perguntar para vocês assim, ó, vou perguntar para o Matheus, tá, Matheus?
Perguntasse, Matheus, conta para mim o que motivou você às 8 horas da noite acessar aqui o Zoom, né, e ser o primeiro aluno que entrou aqui na sala. O que motivou você, Matheus? É para ser sincero. Professor, o que me motivou foi para... Eu entendo que foi para poder aprender a matéria, né? Tô errado, não sei. Aprender a matéria. Agora, responde para mim, por que é importante para você aprender a matéria? Não, professora, porque, né, futuramente, né, é uma experiência que eu tô tendo de poder, mais para frente eu vou precisar dela, sabe, lembrar de algumas coisas que está sendo ensinado aqui, que crianças, né, vão precisar aí, através dessa forma que a senhora está ensinando, eu vou, né, poder falar. Ô, Matheus, conta para mim uma coisa, você vai precisar disso quando? Entendi. Você vai precisar disso quando? Ah, professor, quando eu estiver trabalhando já nessa área, né? Você quer trabalhar nessa área para quê? Professora, é uma área porque eu gosto de ensinar, sabe? Na forma que, eu toco instrumento, eu toco bateria, então eu gosto muito de ensinar. Então é um dom que eu entendo que Deus me deu. Então a área, é uma parte que eu gosto muito de ensinar, sabe? De ajudar. Que fala muito comigo. Olha só o que o Matheus está falando. Ele está falando que a motivação dele de hoje, dia 25 de agosto, 8 horas da noite, deve ser mais ou menos umas 8h35, né? De assistir a aula de neurociência aqui, ó, de psicologia da educação, ele está me dizendo que a motivação dele é trabalhar daqui 4 anos. Será qual é a motivação que leva essa criança aqui, ó, a aprender a levantar de manhã, sair de casa muitas vezes sem tomar café da manhã, Matheus, ir lá para a escola, às vezes receber uma bronca e ficar aqui até o final? Será que é porque ele quer trabalhar no futuro? Eu acho bem pouco provável. Será que é porque aqui na escola tem lanche? Pode ser. Será que é porque aqui na escola tem a colega que ele gosta muito? Ou será que ele está aqui porque ele é obrigado? Ou será que ele nem questionou o motivo de ele ter chegado até aqui? Motivação é isso. É o que me faz sair da inércia. É o que me faz ficar em movimento. E aí, quem que foi que perguntou da motivação? Só para lembrar. Estou olhando aqui. Delfina, né, Delfina, que perguntou sobre a motivação. Então, a motivação é aquilo que vai fazer com que eu escolha assistir a aula à noite aqui pelo Zoom. É o que vai fazer com que eu acesse o ambiente virtual, como a Giovana fez, e fique interessada em como que eu vou fazer essa atividade, né? A atividade é pós-síncrona, mas eu já estou querendo fazer essa atividade. Será o que move a Giovana? Será que é a mesma motivação do Matheus? Você pode contar para a gente, Giovana, o que motiva você a estudar psicologia da educação? A entrar no ambiente virtual e querer fazer atividade? Interesse, né? Da gente aprender mais, porque quando eu terminar o curso de pedagogia, eu quero me especializar em psicopedagoga. Isso. Aí essa matéria já é um caminho, né? Isso. E agora conta pra gente uma coisa, Giovana. Você quer formar em pedagogia, quer fazer mais 2 anos de psicopedagogia para o quê? Ai, eu queria... eu não... É porque eu tenho esse dom, porque o povo fala assim, tem como trabalhar assim, por exemplo, montar uma clínica para dar aula, suporte para as pessoas especiais também, e com... desse jeito. Eu tô Não explicar muito, não.
E estou gostando muito do que eu estou ouvindo. Sabe por quê? Porque eu estou induzindo vocês a pensarem que vocês estão assistindo a aula aqui agora, nesse momento, mas na verdade, o motivo é o futuro. Isso é motivação. É o que te motiva. Alguém aí, né, poderia assim, ser bem gentil comigo e falar para mim assim: ah, professora, porque eu gosto da sua voz. Eu gosto de te ouvir falar. Outro poderia dizer assim: ai, professora, porque ou eu faço isso ou eu lavo a louça de casa. Mas, na verdade, a motivação é algo muito maior. A motivação é aquilo que faz você gastar tempo, gastar energia, sair da sua zona de conforto. É isso, motivação. Isso, será que influencia essas crianças que estão aqui, gente? Claro que influencia. Então, você vai ter um aluno com o mesmo cérebro aqui dentro, mas com um nível de interesse completamente diferente. Vamos pensar o seguinte, deixa eu ver aqui, quando eu coloco aqui, ó, hoje nós temos aqui 21 alunos participando da aula. Essa turma é uma turma que tem 50 alunos. O que será que os outros 29 estão fazendo? Por N motivos, né? 29 alunos não estiveram motivados a participar da aula. É importante a gente entender isso no contexto da criança. A criança ela não vai poder dizer não, então ela vai precisar encontrar a motivação dela no aqui e agora, na relação com o professor, na relação com o conhecimento, na relação com os colegas. Então a aprendizagem nessa fase do desenvolvimento aqui, ó, ela precisa que a gente ofereça motivações para a criança continuar. Tá fazendo sentido para vocês? Falem para mim aí. Sim. Obrigada, Angélica. Sim. Sim. Sim, obrigada. Do que nós estamos falando aqui hoje? Nós estamos falando dessas funções psicológicas. O tema, né, das nossas 3 semanas são funções psicológicas. Para uma criança manter a atenção dele na professora, ele precisa de motivação. Ele precisa de uma motivação interna. Não adianta eu falar para os outros 29 alunos meus assim, ó, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, vem assistir a aula. Se eles não encontrarem na própria história de vida um motivo para estar aqui assistindo a aula. Mateus e Giovana compartilharam com a gente o motivo deles. Mateus quer ser um bom professor de bateria. Giovana quer ser uma boa psicopedagoga. E para ela chegar à psicopedagoga, ela tem que passar por essa etapa de formação. E ela entendeu a importância de trabalhar aqui a disciplina de psicologia da educação, de trabalhar a disciplina de aprendizagem. Se eu perguntar para o Mateus, provavelmente ele tem um público que ele quer trabalhar, bem específico, que faz muito sentido para ele estudar psicologia da aprendizagem. Estou muito errada, Mateus? Não, professora, tá certo. Então, meus amores, vai cair